para a gente conseguir também fazer a publicação posteriormente, né, dessa oficina. É legal a gente ter esses registros de vocês, professores, assistindo e participando, tá bom? Então, vocês podem aí me enviar essas fotos nesse número que eu vou deixar aqui no chat, na sequência da nossa oficina. Então, peço encarecidamente porque é legal também para a gente fazer a publicação depois, né, da matéria no portal sobre a oficina. Então, para a gente começar, eu vou apresentar o material aqui para vocês, compartilhar. Sempre lembrando, qualquer dúvida que for surgindo durante o processo, peço que vocês abram o microfone ou então mandem no chat, que aí ele vai notificar para mim aqui e a gente vai conversando, tá bom? Aqui está aparecendo para vocês. Então, tá bom, gente. Para começar, né, aquela primeira parte que eu expliquei, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o nosso projeto, o Vamos Ler Geração Digital. Então, um pouquinho da nossa história. A gente, então, é o braço, né, um projeto de mídia, educação e novas tecnologias do Grupo A Rede, aqui de Ponta Grossa. A gente está, então, indo para a 17ª edição do nosso projeto. Então, desde 2008, a gente está desenvolvendo esse trabalho com mídias e novas tecnologias. O projeto surge com uma ideia do Jornal na Escola, esse trabalho que é começado lá, iniciado em 2008, e a partir de 2017, a gente faz, então, essa reformulação para realizar o trabalho com mídia, educação e novas tecnologias, tá bom? Sempre lembrando, então, né, esse é o nossa principal descrição, assim, a gente também tem o reconhecimento, então, regional, nacional e internacional dentro do nosso projeto, e nesses mais de 15 anos a gente já conseguiu atingir, então, em mais de 100 mil alunos, tanto dos municípios que a gente atende, quanto das instituições particulares que são parceiras do projeto. Nossos principais objetivos, então, é a autonomia dos professores, alunos, equipe pedagógica e diretiva para trabalhar com conteúdos diversificados. Então, em momento algum, a gente vai impor algum trabalho de conteúdo. Ele é um trabalho construído ao longo do ano, né, de trabalho, junto com vocês. Então, com o diálogo, a gente vai conseguindo executar o nosso projeto. Outro dos nossos objetivos é dar visibilidade ao trabalho feito nas escolas e oferecer materiais exclusivos. Então, a gente tem, né, também, né, um dos nossos objetivos, então, é mostrar tudo o que acontece dentro da escola, projetos interessantes que às vezes não chegam, então, aos pais, à comunidade escolar, né, não conseguem furar essa bolha. Então, outro dos nossos objetivos é também dar visibilidade a esses trabalhos e fomentar e capacitar para o uso de mídias na educação. Avançando um pouquinho, então, o nosso cronograma, a gente agora em fevereiro e março está realizando as capacitações presenciais e online, como é o caso de hoje aqui com o Colégio CEPAM. No início desse mês, no dia 4, né, na última segunda-feira, a gente teve o início, então, do nosso primeiro semestre para envios. O primeiro semestre segue até o dia 29 de junho. Ele segue até o dia 30, então, e a partir do dia 30 de junho até o dia 28, a gente faz uma paralisação das atividades, de envios das atividades, né, que também é o período que vai abarcar as férias escolares. E aí, no dia 29 de julho até o dia 29 de novembro, segue, então, o segundo semestre para envio das atividades regulares dentro do projeto. Aqui, então, a gente tem, né, a partir de março, né, com o início do projeto até o dia 25 de outubro, a participação dos alunos, então, do Colégio CEPAM dentro do concurso de blogs. Então, a gente vai premiar, ao final do ano, 3 alunos dentro da instituição, em 3 categorias, que eu vou explicar adiante na apresentação, mas, então, os alunos, desde o início do ano, estão concorrendo para que aí, a partir de outubro e novembro, a gente faça a divulgação dos vencedores, e em dezembro, novembro e dezembro, a gente faça também a premiação presencial, um evento bem legal que a gente realiza também incluindo a rede municipal, onde a gente premia os alunos de cada instituição aqui de Ponta Grossa, que são nossos parceiros, e também uma turma da rede municipal. E aí, no final do ano, né, na segunda quinzena de dezembro, a gente também tem o envio da certificação, né, dos professores. Então, cada atividade que vocês nos enviam vai equivaler a 10 horas. Então, no final, a gente vai conseguir também enviar a certificação para vocês, tá bom? Seguindo, essa parte é bem importante, que é como vocês vão participar do projeto. Então, a gente vai pedir um relato da atividade, então, como ela foi desenvolvida em sala de aula. Algo bem simples, assim. Então, a gente pede só um cabeçalho com o cargo, o nome do professor que realizou a atividade, a turma, o colégio, e um títulozinho, então, para a gente também conseguir colocar esse material no blog, né? Porque aí, no blog escolar, o relato que vocês nos enviam, ele vai na íntegra, então, é sempre interessante a gente ter também esse título. Aí, o relato, como eu citei, com o mínimo de 500 caracteres e o máximo de 2.500, explicando realmente o que aconteceu na atividade, como os alunos realizaram, né, qual foi o insight para que essa atividade acontecesse. A gente vai ter também o pedido de um envio mínimo de uma foto ou texto
acompanhando, uma foto ou vídeo, perdão, acompanhando esse texto que vocês nos enviarem, e aí o relato ele precisa ser individual, ou seja, cada trabalho ele só vai contar com um educador de cada vez, né? Então, como que isso vai funcionar? Vocês podem fazer trabalhos coletivos, envolvendo mais de uma turma, mas a gente sempre pede que cada professor faça o seu relato individual, para que a gente possa fazer tanto a certificação individual de cada professor, quanto também incluir os alunos dentro do concurso de blogs. Então, é importante, né? Porque o trabalho ao longo do ano, ele é individual, e é por isso que a gente pede, então, que os envios também sejam feitos de forma individual, né? Nesse caso, então, de atividades coletivas, né? E de forma alguma é proibido, né, realizar atividades coletivas, mas a gente só pede que cada professor que participou faça o seu envio de forma individual. As fotos e vídeos dessa atividade, elas podem ser as mesmas. Isso não é um impeditivo, tá bom? Aqui um pouquinho dos procedimentos importantes. Então, a gente tem o envio máximo de uma atividade por quinzena por educador, e aí a gente vai trabalhar dentro dessa linha das quinzenas. Então, primeira quinzena iniciada agora no dia 4 de março, seguindo até o dia 15, e aí a partir do dia 16 até o final do mês são outra quinzena. Então, um envio por quinzena, tá bom? Sempre lembrando, a gente vai ter um máximo de 10 trabalhos para cada educador ao longo do ano. Então, cada professor que participar do projeto pode enviar até 10 trabalhos ao longo do ano. A gente tinha citado anteriormente, né, eu tinha citado o envio de pelo menos uma foto ou vídeo. A gente tem um limite máximo de 50 fotos e 20 vídeos por atividade. Então, esse é o máximo de envios. Outro ponto que a gente sempre pede, nunca enviar, então, as imagens, né, dentro de arquivos de Word ou PDF, porque a gente acaba perdendo qualidade, né, para conseguir extrair essas fotos, e às vezes a gente nem consegue. Então, a gente sempre reforça para que esse envio seja feito de forma separada, então, do documento. E aí também a gente sempre pede, né, para que não sejam enviados apenas imagens dos trabalhos e das produções dos alunos sem o elemento humano, então sem os alunos efetivamente. É muito importante, a gente sempre reforça para que as fotos incluam os alunos, né, executando a atividade, ou apresentando, ou mesmo uma foto posada com os alunos em sala de aula, tá bom? Eu vou compartilhar uma outra apresentação que é importante, que aí eu vou acabar sendo mais alguns detalhes sobre o procedimento de envio, então, que é o nosso manual de participação nesse ano, que aqui a gente consegue ser mais direto, né, em abordar algumas outras questões dentro dessa participação. Então, aqui, como eu estava citando, né, um pouquinho sobre os elementos de envio, para quem quiser enviar um trabalho, então, é só seguir aquilo que eu tinha citado. Então, o cabeçalho, aqui, né, com o nome da professora, o cargo, né, que a gente também abre para que diretores e pedagogos consigam enviar, o nome da instituição, aqui, por exemplo, a Escola Municipal de Guararema, a turma que realizou a atividade, aqui temos o número de alunos, mas essa questão é bem opcional, a gente não cobra esse tá bom? Aí o título que eu citei, eu tenho abordado aqui, no caso, resgate de brincadeiras na Semana da Criança, o relato transcrito, algo bem tranquilo, e aí o envio de fotos separadamente. Esse envio que está aqui, ele é um exemplo de trabalho enviado pela gente por WhatsApp. Então, para vocês verem como é bem tranquilo, bem fácil de fazer esse envio para a gente, tá bom? Aqui um outro dado interessante, que é para quem e onde enviar esse material. Então, vocês vão enviar sempre para mim, né, o João Gabriel, aqui nesse contato de WhatsApp, que eu já deixei no chat, depois eu vou também passar para a coordenação, tudo certinho, vou enviar todos esses materiais, né, esse é um ponto importante. Ao final dessa oficina, eu também vou enviar todos os materiais para que vocês possam acompanhar, tanto as apresentações quanto os links para acessar os nossos conteúdos, e aí eu também passo esses dados complementares para envio. Então, sempre enviando para mim, né, para o João Gabriel, que sou o coordenador, então, do CEPAN este ano. Bom, outro caminho para ser enviado os trabalhos é o e-mail. Então, do projeto, nesse ano, vamos ler 2024@gmail.com. Ponto importante, sempre que a atividade for nos enviada, a gente vai fazer a indicação de se ela está correta, seguindo os moldes, e aí, ou vai indicar o que precisa ser alterado. Isso é muito tranquilo, faz parte do processo. Então, sempre que tiver alguma coisa que precisa ser alterada, a gente vai indicar para o professor assim que a gente receber esse material. Tá bom? Aqui a gente tem também um exemplo de um trabalho enviado por e-mail para a gente, então as fotos enviadas e também o documento de Word com o relato. Como eu citei, né, cabeçalho, bem simples, um título, uma descrição para o relato, e aí o texto contando como a atividade se desenvolveu em sala de aula, tá bom? Aqui um pouquinho mais sobre os envios individuais e coletivos que eu estava citando. Então, o trabalho ele é individual, então a gente sempre reforça para que cada educador faça de forma individual o seu envio, para que a gente também, como eu já citei, consiga depois
manter organizado a questão da certificação e também da participação no concurso de blogs. Como eu falei, em caso de trabalhos feitos de forma coletiva, né, cada educador enviar o seu próprio relato. As imagens, como eu citei, elas podem ser as mesmas, nesse caso de atividades coletivas. E aqui está um pouquinho, né, nesse último tópico, do ponto 3, de como funciona esse envio. Então, vocês vão, o nosso processo aqui dentro, a partir do momento em que a gente recebe esse envio. Então, vocês nos enviam esse relato com as fontes. A gente vai publicar esse material na íntegra do blog Escola do Setor, que é uma ferramenta que a gente criou e ofereceu ao colégio. Então, professores que também têm vontade de trabalhar com o blog, é muito tranquilo, vocês pedem para a gente libera o acesso, vocês conseguem utilizar essa ferramenta, mas se não tiver a participação, né, e o uso efetivo como uma ferramenta dentro da sala de aula, a gente vai atualizando, então, esse blog com os relatos que vocês, professores, nos enviam, e aí o blog ele vai ter, então, essa função de ser um mural da escola, contendo todas as produções que nos forem enviadas. Aí, a partir do momento em que a gente faz a publicação na íntegra do material que o professor nos enviou no blog escolar, a gente vai retrabalhar esse texto para transformar ele em uma matéria jornalística dentro do portal A Rede, e aí fazer a divulgação em todas as nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. E aí eu também sempre compartilho esse material com vocês, professores, com a coordenação, para que vocês possam ter acesso, tá bom? Aqui, a gente tem também um cronograma de envios, que é aquilo que eu estava explicando, né? As atividades, elas podem ser enviadas de maneira quinzenal, então, por isso que é importante vocês terem esse trabalho. E aí, como eu falei, a gente vai ter a possibilidade de cada professor enviar 10 trabalhos ao longo do ano, mas nós teremos 16 quinzenas de envio. E por que a gente trabalha com essas datas? Para que você, professor, consiga se organizar da melhor forma possível. Então, você pode pular determinadas quinzenas em que você vai estar com um pouco mais de demanda, ou planejar e deixar a quinzena específica para um trabalho que vocês estão desenvolvendo ao longo do ano. Então, são 16 quinzenas e 10 envios. A gente faz esse calendário já com datas extras para envio, para que vocês, professores, consigam ter também essa maleabilidade ao longo do ano para produzir e nos enviar, no caso. Então, aqui, como eu falei, a primeira quinzena começou agora, nessa semana, e segue até o dia 15 de março, e aí, sucessivamente, ao longo do ano. A gente tem a pausa na 8ª quinzena, né, que é a última semana de junho, a paralisação, também respeitando as férias escolares, e retorna no dia 29 de julho, tá bom? Mais alguns pontos desse nosso manual de envios, algumas normas complementares. Então, reforçando o envio máximo de até 10 atividades ao longo do ano, como eu estava explicando, né, a gente jamais cobra linearidade dentro do projeto, a gente sempre reforça para que isso seja feito, porque o trabalho fica mais completo. Mas não tem nenhum problema, por exemplo, o professor não conseguiu nos enviar agora, nossa primeira quinzena, nem na segunda quinzena do mês de março, não conseguiu no mês de abril, mas vai conseguir no mês de maio. Excelente. Pode começar a mandar a partir de então. Ou conseguiu agora na segunda quinzena de março, por exemplo, nos enviar, não conseguiu em abril, não conseguiu em maio, pode voltar a nos enviar em junho. Como eu falei, a gente sempre reforça para que esse trabalho seja feito ao longo de todo o ano. Mas, se não for possível, a gente também entende, né? Porque às vezes a demanda é grande, então a gente já trabalha com essas datas extra, tá bom? Outro ponto, reforçando de novo, né? Nunca anexar as fotos, então, dentro de arquivos de Word e PDF. Nunca também enviar apenas fotos, então, de cartazes e das produções dos alunos. E, como eu falei, a certificação ela é feita ao final do ano, porque o nosso projeto é anual, então a gente precisa fechar, encerrar o nosso projeto para conseguir trabalhar com a nossa base de dados e gerar, então, esses certificados. Tá bom? Eu vou voltar para a nossa apresentação inicial, que ali tem alguns outros pontos para a gente complementar essa primeira parte. Lembrando, dúvidas, professores que tiverem, por favor, vão indicando, e aí a gente vai conversando aqui, sem problema nenhum. Então, aqui, como eu estava falando, né, dando prosseguimento, esse, novamente, é o exemplo de envio por WhatsApp. Aqui está novamente o meu número, que é o mesmo número que eu já coloquei no chat aqui, o e-mail para vocês fazerem esse envio. A questão da certificação, antes de me aprofundar na certificação, eu vou explicar um pouquinho de como funcionam as categorias de envio. Essa é uma parte bem importante também. Então, nesse momento, dentro dessas atividades de relato que vocês, professores, vão nos enviar, elas vão se enquadrar em duas categorias. A primeira é a categoria de mídia, os trabalhos que envolvam as mídias. E como que uma produção, um relato de vocês vai se enquadrar com uma produção de mídia? Se ele utilizar as videoaulas do projeto Ambos dele, a gente tem, então, um catálogo com mais de 100 produções, abordando diversas temáticas. Na sequência, eu vou mostrar também dentro do portal, onde vocês conseguem ter acesso a esses materiais. São materiais muito legais, produzidos de forma muito responsável. Então, a gente tem uma série de videoaulas falando sobre comportamento, abordando a autoestima,
depressão, autoconfiança, um material produzido com psicólogos, com uma linguagem adequada para ser utilizada em sala de aula. Então, desde essa gama de produção, a gente também tem, em parceria com a Unimed Ponta Grossa, materiais sobre vícios digitais, sobre saúde, então também com profissionais da Unimed, dando todo esse suporte para a gente, né, também numa linguagem para ser trabalhada em sala de aula, e outras inúmeras produções dentro da área das disciplinas regulares, né, como geografia, ciências, história. Então, a gente sempre oferece esses materiais, e a partir de agora, né, além desse catálogo com mais de 100 produções, todas as sextas-feiras a gente vai estar enviando esses materiais, né, publicando novos materiais para que vocês possam utilizar em sala de aula. Além do Vamos Ler, a gente tem o Jornal da Manhã na versão online. Então, após essa formação, eu vou disponibilizar para a coordenação do colégio um login com uma senha, e vocês, professores, podem acessar diariamente a versão do Jornal da Manhã. Então, todos os dias, chegou na escola, quer utilizar o material com os alunos, você consegue acessar e ter acesso ao Jornal da Manhã do dia. Então, ali pelas 6, 7 horas, você já consegue ter esse material para trabalhar dentro de sala de aula com os alunos. Então, eu vou estar disponibilizando na sequência já esse login e essa senha para vocês também terem o Jornal da Manhã como uma ferramenta para ser utilizada em sala de aula. Outro ponto das atividades de mídia são as matérias e todos os outros materiais presentes no site do Portal A Rede, então todas as notícias, a gente tem uma aba de crônicas também dentro do portal, e materiais exclusivos, então, como o Anuário Caminho dos Campos Gerais, que é um material, um índice socioeconômico de todos os municípios da região, um material muito completo, muitos indicativos também para ser utilizado em sala de aula. No caso do anuário, a gente sempre, quando é lançado, a gente produz uma videoaula explicando para o professor como ele consegue utilizar esses materiais em sala de aula também. E o último ponto que caracteriza uma atividade como sendo de mídia são todas aquelas atividades que têm uma entrevista feita por um aluno. Então, o aluno simulou uma entrevista, ou realmente é uma dinâmica que pede que ele entreviste pessoas, amigos, familiares, essa atividade ela vai contar com uma atividade de mídia. E como está aqui, a temática é livre. Então, toda atividade regular feita em sala de aula que envolva, então, que tenha o aluno realizando uma entrevista, se isso for citado dentro do relato, a gente vai conseguir colocar ela como uma atividade de mídia, tá bom? E aí é importante sempre falar isso, porque sempre que vocês fizerem, então, utilizarem esses materiais, citem no relato que aí a gente consegue enquadrar essa atividade como sendo de mídia, tá bom? E a outra categoria são os envios gerais, e é nessa categoria que se enquadram todas as atividades regulares feitas em sala de aula, em todas as disciplinas. Então, aqui são, como o próprio nome diz, né, envios gerais, é uma categoria que vai abarcar todas as atividades, projetos especiais que estão dentro da escola, que podem ser enviados para a gente, tá bom? Então, como eu falei, a gente também sempre cita como exemplo, né, para essas atividades gerais, campanhas de conscientização, datas comemorativas, né? A gente está tendo uma mobilização muito grande em torno do combate à dengue agora, que a gente está passando por um momento complicado, então, atividades, por exemplo, nesse sentido, podem ser encaixadas, né? Apenas um exemplo. E aí eu expliquei essas categorias porque as categorias, elas impactam também dentro da certificação. Então, a gente tem né, até a possibilidade de até 10 trabalhos serem enviados ao longo do ano, e como eu expliquei, cada trabalho ele equivale a 10 horas de certificação. Então, o professor pode fechar um total de 100 horas. E dentro dessas 10 atividades, a gente tem um limite de envios para as produções gerais. Então, essas produções que abarcam todas as atividades regulares, elas podem ter um limite de 5 envios dentro dessas 10. E aí o restante pode ser complementado com atividades de mídia. Se o professor preferir só trabalhar com as atividades de mídia, ele pode enviar as 10 que ele pode fazer ao longo do ano. Então, esse é o paralelo, né? O professor pode enviar 10 ao longo do ano, com máximo de 5 envios gerais, e pode até ser os 10 de mídia. Então, como está no exemplo aqui, o professor pode fazer 5 envios gerais e 5 de mídia, ou 6 de mídia, 4 gerais, 7 de mídia, 3 gerais, e assim, até se, como eu falei, se o professor preferir fazer os 10 trabalhos dentro dessa categoria de mídia, usando aqueles 4 pontos que eu citei, tá bom? Esse ponto, normalmente, é o que gera um pouquinho mais de dúvida. Como eu falei, eu estou sempre à disposição como coordenador para tirar essas dúvidas. Então, o professor está confuso em como a atividade vai se encaixar, manda uma mensagem para mim, a gente conversa, me explica a temática e aí a gente vai orientando da melhor forma, como eu falei, construindo juntos, então, essas atividades também e o trabalho dentro do projeto, tá bom? Seguindo aqui, para falar um pouquinho, então, do concurso de blogs escolares. É muito importante, e aí é sempre interessante também fazer esse disclaimer, né?
Dentro das instituições particulares, o concurso, como eu falei, ele funciona em 3 categorias. Então, como que isso vai acontecer? A partir do relato de atividade que vocês vão nos enviar, a gente vai selecionando, então, a gente também sempre frisa, né? A partir do momento que o professor enviou a produção para a gente, se um aluno participou com foto, fez fotos, fez vídeos ou produziu textos, a gente sempre pede para que o professor indique como realmente uma observação no final do relato, qual aluno realizou determinada imagem. Então, para a gente também já separar esse material e incluir o aluno, então, dentro do concurso, né, nessas 3 categorias. Então, é assim que vai funcionar ao longo do ano. Todas as produções que nos forem enviadas por vocês, professores, que tenham a participação dos alunos, né, então, na produção de fotos, vídeos e textos, a produção é nos enviada, tem ali como um adendo, né, no final do relato, que tal aluno realizou determinada produção, realizou tal texto, ou tal foto, ou gravou determinado vídeo, e aí a gente vai separar esse material e incluir o aluno dentro do concurso, e aí, no final do ano, a gente vai encaminhar, então, todos esses trabalhos que forem nos enviados dentro dessas 3 categorias, para que uma comissão aqui do Grupo A Rede, formada por jornalistas, pela equipe diretiva e por especialistas, consiga também selecionar esses materiais e, então, classificar os 3 alunos vencedores, como eu expliquei, dentro dessas 3 categorias, tá bom? Isso é certo. A gente terá, então, 3 alunos premiados ao longo do ano, então isso não precisa realmente ter isso já é garantido. 3 alunos serão premiados, então, dentro do Colégio Serpana esse ano, tá bom? Então, a gente pede só para sempre manter essa linha, né? Sempre colocar como um adendo, então, também ali o nome dos alunos para que a gente consiga já ir separando, então, para a participação dentro do concurso. Aqui um pouquinho dos nossos recursos, sempre lembrando, né? Tá com dúvida também sobre o concurso ao longo do ano? Manda mensagem para mim, a gente vai conversando, para sempre, como eu falei, conseguir não deixar nenhum aluno de fora, né, da participação no concurso e também sanar qualquer outra dúvida a respeito do nosso concurso. Os nossos recursos, então, a gente tem o Jornal da Manhã Online, como eu já expliquei, que eu vou liberar o acesso, o login para vocês terem acesso. Aqui a gente tem uma foto ilustrando, né, a utilização dele em sala de aula. A gente tem os conteúdos especiais, então, o nosso projeto ele é focado na produção de conteúdo para os alunos, né, para a utilização em sala de aula. Mas, a partir dos nossos conteúdos especiais, com as parcerias que a gente tem, a gente vai ter ao longo do ano de 2 a 4 painéis digitais com temáticas focadas para os professores. Então, a gente vai fazer sempre, avisar com antecedência desses eventos, e aí a gente recebe convidados aqui que vão criar um material, né, um conteúdo específico para os professores. Então, a gente também tem esse cuidado, né, um dos nossos compromissos também dentro do projeto. Além dos conteúdos especiais, a gente tem os blogs escolares, como eu falei, é uma ferramenta que ela é do colégio. A gente cria esse blog, a gente faz a manutenção dele com os conteúdos que nos são enviados, mas se o colégio, se o professor tiver interesse em trabalhar e utilizar essa ferramenta dentro de sala de aula, ele tem total liberdade. Os blogs escolares, eles podem funcionar de diversas formas, né, com várias temáticas dentro de sala de aula, fazendo mini concursos, então, instigando o aluno também a ter um cuidado maior com essa ferramenta. Né? Então, sempre que tiver interesse, só entrar em contato comigo e aí a gente libera o acesso para você, professor, conseguir utilizar também o blog escolar. Outro ponto legal são as visitas ao portal A Rede. Então, sempre que tiver interesse, né, que alguma dinâmica for possível e você tiver, a turma, né, do professor tiver interesse em conhecer aqui a sede do Grupo A Rede, é só entrar em contato comigo. A gente faz a agenda aqui e aí a gente traz alunos e fica muito feliz, porque é um momento sempre legal também de receber os alunos aqui. A gente faz um tour aqui pelas instalações, apresenta a redação, apresenta os nossos estúdios, e aí os alunos também conseguem conhecer um pouquinho da nossa rotina, né, de trabalho ao longo do dia, como a gente prepara as notícias, como a gente faz a impressão do jornal, é algo bem legal. Então, os jornalistas aqui do grupo recebem também os alunos, explicam, como eu falei, um pouquinho da nossa rotina, e a gente faz um tour geral aqui pelo estúdio. A partir também do meio do ano, a gente vai estar se mudando para uma sede nova, então a gente vai ter ainda mais disponibilidade, né, para receber os alunos. Então, sempre que tiver interesse, é só entrar em contato e a gente consegue fazer essas visitas acontecerem. Outro dos nossos recursos, as videoaulas, como eu já expliquei, na sequência eu vou mostrar também um pouquinho, né, das temáticas que a gente aborda, e as parcerias, né, então a gente tem também, junto com o Instituto Mundo Melhor, que é o braço social das lojas da MM, com a Tetra Pak e com a Unimed Ponta Grossa, a disponibilidade de vários conteúdos, né? E aí, um deles são a aba de cursos do Instituto Mundo Melhor,
onde você vai fazer um login bem fácil, bem rápido lá, vai ser direcionado para a plataforma pro ambiente virtual do Instituto, e lá, se o professor tiver interesse, tem mais de 200 cursos à disposição com certificação nas mais diversas áreas, então, idiomas, administração, para fazer cursos gratuitos. Então, é também uma ferramenta que a gente consegue ofertar, devido à nossa parceria com o Instituto Mundo Melhor. Ainda sobre os cursos, né, a gente vai lançar também agora, com o início do projeto, um material especial também, né, em vídeo, explicando como o professor pode fazer esse cadastro e ter acesso a esses materiais. Para finalizar essa parte, aqui um pouquinho das nossas premiações. Aqui vocês conseguem ver a premiação em Ponta Grossa no ano passado, onde a gente teve também a premiação de 3 alunos do CEPAM, tá bom? Professores, antes da gente seguir para a parte final, onde eu vou mostrar um pouquinho dos nossos recursos, se tiver alguma dúvida, podem ficar bem à vontade para a gente ir conversando, tanto sobre o concurso, sobre o modelo de envios, essa parte. E aí, porque a dúvida de vocês pode ser de outros professores que vão assistir esse material na sequência, então a gente já consegue ir conversando. Se não tiverem dúvidas agora, normalmente, né, essas dúvidas, elas acontecem ao longo do processo de envio. Então, como eu falei, o professor está com dúvida como a atividade vai se encaixar, até como, quantas atividades tem, quantas de mídia, quantas gerais ao longo do ano, a gente está sempre à disposição também para ir sanando essas dúvidas, tá bom? Então, para a gente seguir para o momento final, que são os nossos recursos, né? Então, eu também vou compartilhar aqui uma guia para a gente mostrar o portal A Rede, e dentro do portal A Rede a gente tem o site do Vamos Ler, que é onde vocês vão ter acesso, então, a todas as produções que vocês nos enviarem, né? Como eu falei, a gente vai retrabalhar esse conteúdo como, então, uma matéria jornalística, contando a atividade que se desenvolveu em sala de aula. Então, vocês já estão conseguindo ver. Aqui, então, como eu falei, né, a gente está com o tema da dengue muito em voga, então, várias atividades, né, dos nossos municípios parceiros, então, em Castro, em Jaguaraíva, em Ipiranga. Então, aqui vocês vão ter o acesso a todos esses conteúdos, né, que a gente vai produzir a partir do relato de vocês. Eles vão estar aqui dentro do site do Vamos Ler. Aí, aqui a gente tem as abas, né, dentro do nosso site, há um pouco mais do projeto, né, que eu citei no início dessa apresentação, um pouco do nosso trabalho com cidadania, a nossa metodologia. Se você está em dúvida, então, aqui também está atualizado todos os nossos processos. Aqui vai estar também atualizado, então, todo o regulamento do concurso para esse ano. Então, se você está em dúvida também, pode entrar aqui que vai estar completinho esse material. A gente tem a parte de relatórios, então, que é a prestação de contas que a gente faz de todo o trabalho realizado ao longo do ano. A gente gera, então, esses relatórios. E aqui a gente tem a aba de videoaulas, que era o que eu estava interessado em mostrar, que é onde vocês vão ter acesso a todos esses materiais que eu citei, né, produzidos em parceria com as empresas, como a Tetra Pak, como a Unimed Ponta Grossa, como o Instituto Mundo Melhor, naquela ideia que eu já citei, né, de levar conteúdos produzidos por especialistas com linguagem adequada, e também temáticas regulares. Então, a gente tem aqui, por exemplo, conteúdo de história, né, aqui no caso da imigração no estado do Paraná, uma videoaula sobre a história da internet, aqui um dos nossos conteúdos produzidos em parceria com a Unimed Ponta Grossa, né, abordando o amor próprio. Como eu citei, né, nosso episódio sobre a depressão com o psicólogo do Instituto, abordando a temática de uma forma bem legal para ser trabalhada em sala de aula, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a gratidão. Então, são inúmeros, como eu falei, mais de 100 produções que a gente tem no nosso catálogo, e vocês, professores, têm disponibilidade para fazer uso em sala de aula. Então, aqui, dentro da aba do site, vocês conseguem fazer o download desses materiais, mas eles também estão tanto no YouTube. A gente tem 2 canais no YouTube, né, do Projeto Vamos Ler, onde tem a grande parte desses materiais. Também temos videoaulas dentro do canal do Portal A Rede, então, para vocês também terem acesso. E esses materiais também estão no Facebook do Projeto Vamos Ler. Então, a nossa função aqui é oferecer o maior número de canais possíveis para que vocês, professores, tenham acesso a esses materiais, tá bom? Então, como eu falei, aqui a aba de videoaulas, muito tranquilo. Outro ponto interessante sobre as videoaulas, né, elas têm duração de 10 a 15 minutos, perdão. Então, é um material que a gente já produz com essa duração para ele ser também algo mais tranquilo, né, para os alunos não terem, não dispersarem desse conteúdo. Então, a gente sempre produz eles dentro dessa linha de duração. E, ao final de toda a videoaula, a gente também vai propor atividades. Então, sugestões de atividades com trabalho com mídias, né, para ser realizado pelos alunos. Então, esse é o pacote que a gente oferece com as videoaulas. E aqui vocês conseguem ter acesso ao Jornal da Manhã Online.
como eu citei, vocês vão ter o acesso ao login, eu vou mostrar a tela de login, onde vocês conseguem acessar. E aí, como eu falei, todos os dias vocês conseguem, se for de interesse, né, utilizar esse material em sala de aula com a versão do dia do Jornal da Manhã, com todas as notícias. Então, nesse link ali, como vocês viram, né, dentro da aba do portal, vocês vão ser direcionados para esse site aqui, e aí vocês conseguem com um login bem fácil. É o mesmo login, tá? Todos os professores vão ter o mesmo login, seguindo aquela ideia, então, de facilitar. Então, é o mesmo login para todos os professores. E aí, outro detalhe importante, a gente oferece os materiais para serem trabalhados, né, dentro do projeto, para gerar, então, esses relatos de atividade que vão ser enviados. Mas a gente deixa esses conteúdos abertos para todos os professores. Então, mesmo que, eventualmente, o professor não queira nos enviar um relato, ele pode continuar utilizando o Jornal da Manhã em sala de aula, ele pode continuar utilizando as videoaulas. Claro, a gente sempre reforça, né, que é importante também a participação do projeto, o envio dessas atividades, também naquela ideia de demonstrar, né, o trabalho que está sendo feito em sala de aula, tá bom? Então, só para finalizar, voltar aqui para a aba do portal, que aí temos a última coisinha que eu preciso mostrar, que é a nossa aba de cursos, então, que eu citei dentro da plataforma do Instituto Mundo Melhor. Então, é nessa aba aqui no cantinho, vocês vão ser direcionados, então, para o ambiente virtual e lá conseguir fazer um login bem fácil. Tem o pessoal do próprio Instituto que trabalha e faz, então, esses cadastros, algo muito simples, e vocês conseguem ter acesso, então, a todos esses materiais, tá bom? Professores, seria isso, então, reforçar, antes da gente finalizar, o envio das fotos nesse número que eu deixei aqui no chat. Por favor, como eu falei, é muito importante, né, para a gente ter o registro na matéria que a gente vai produzir sobre a formação. Vou mandar de novo o número aqui. Então, conseguiram fazer fotos ao longo dessa oficina, eu reforço, então, o pedido de envio desses materiais, tá bom? Dúvidas, professores, podem ficar bem à vontade para a gente conversar agora no final. Como eu falei, eu vou encaminhar todos esses materiais para a coordenação do colégio, para que eles repassem a vocês na sequência. Então, todas essas questões, como eu citei, as duas apresentações, todos os links para ter acesso aos materiais vão estar bem certinho. E aí, como eu falei, toda e qualquer dúvida ao longo do nosso projeto, no processo de trabalho, podem entrar em contato comigo. Eu estou à disposição sempre para conversar e para a gente conseguir juntos, né, fazer o melhor trabalho possível ao longo do ano, tá bom? Professores que também estão acompanhando esse material, a gravação dele, mesma coisa, então, assim, está em dúvida, por favor, entre em contato e a gente vai conversando para chegar, como eu falei, no melhor trabalho possível ao longo do ano, tá bom? Vou encerrar a gravação aqui.